Se você quiser saber mais sobre como eu manifestei esse iPhone 14 Pro Max, eu fico até o final desse vídeo. Aí, ó, chegou, já tá atualizando dos próximos vídeos será desse aparelho que eu ainda tenho que fazer o SI. Mas antes de mais nada, né, eu quero que você, antes de eu te contar o que eu fiz para fazer valer a pena para você aplicar nas suas vidas, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Alisson Maia. Eu sou treinador de pessoas, eu ajudo você a manifestar os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. E aí eu vou te contar. Eu tô com uma meta aqui para este canal, que é fazer com que este canal chegue aos 10 mil inscritos. Então, para que eu possa fazer isso, exige toda uma sincronicidade. Eu preciso que você dê o like, eu preciso que você deixe um comentário, eu preciso que você compartilhe com aquela pessoa que está precisando ou desejando criar uma vida abundante, uma vida ilimitada. Então, fica lá, bora pro vídeo, bora pro conteúdo. Ontem eu estava lendo um livro aqui. Eu acredito que desta vez o que eu vou passar aqui é muito importante, certo? O caldo da criação. Você quer saber o caldo da criação? Como que faz de fato para manifestar assim, de repente, um iPhone, né? De repente o seu carro, de repente o seu apartamento, de repente a sua casa, o seu casamento, o que quer que seja. Então vamos lá. O que é muito importante? Muito importante, né? A gente saber algumas coisas para poder entender como trazer à existência os nossos desejos. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender a diferença entre pensamento, entre sentimento, entre emoção. Se eu chego para vocês e falo, quais são os seus desejos? Quais são os seus reais desejos? Geralmente, quando eu chego para perguntar para qualquer pessoa, eu coloco ali, quais são os seus desejos? Geralmente, o que eu mais ouço quando a pessoa vai orar, seja orar pedindo a Deus alguma coisa, seja escrevendo os pedidos da ressonância harmônica, seja fazendo as manifestações, seja fazendo as cocriações, seja escrevendo a carta de sonhos, o que eu tenho observado, tem 4 coisas que as pessoas mais pedem. Quais são as 4 coisas que as pessoas mais pedem? Primeira coisa, antes de mais nada, né, as pessoas querem isso aqui, ó. Aqui o bom linguajar. Quero mais dinheiro. E aí, primeira coisa, né, é o pedido, mais dinheiro. Depois, o que as pessoas pedem? Ah, eu quero ter o meu próprio negócio. Hoje, empreender está em alta, né? Hoje, cada um quer ter o seu próprio negócio, ter liberdade geográfica, ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo. Também são os pedidos que é comumente. Também tem pessoas que pedem por mais saúde. Eu quero ter um corpo mais bonito. Ou tem pessoas que pedem um relacionamento afetivo que esteja em ressonância comigo, a famosa alma gêmea. Então o que acontece? Quando a pessoa, por exemplo, no topo da lista, né, mais dinheiro. Olha só, quando a pessoa pede mais dinheiro, quando ela reza, ela ora ou escreve sobre querer mais dinheiro, o que acontece? Nós temos a primeira coisa que você tem que ter percepção é de que você, de quanto que você já tem, financeiramente falando. Por quê? Pedir por mais dinheiro fica muito abstrato. Se hoje, por exemplo, você faz aí, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, o que significa mais dinheiro perto daquilo que você já produz? O que significa? Porque nós precisamos ser direto, interessar, porque quando você fala precisa mais, não tem o suficiente, ou algo do tipo assim, está acabando, quando você emite essa questão por mais dinheiro, quando você pensa na palavra dinheiro, o que vem para você? O que vem? Significa que você está vibrando na falta? Que o seu dinheiro tem muito mais dias nos seus meses do que dinheiro na sua conta? Você é um desses? Me conta aqui abaixo. Você é um desses que tem muito mais dia no seu mês do que dinheiro na sua conta? Infelizmente, eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu já tive que contar moedas. Mas hoje, com toda a minha persistência, toda a minha constância, todo o meu trabalho, o todo foi trazendo generosidades, porque o dinheiro chegou até a minha vida decorrente de trabalho. Eu ainda não fui contemplado com prêmio.
mas eu já ganhei alguns prêmios, né? Por exemplo, ter a oportunidade de gravar esse vídeo para mim é um prêmio, ter esse canal aqui para mim é um prêmio. Então, assim, várias coisas eu considero como sendo um cara sortudo, certo? Porque, assim, só de eu estar vivendo essa existência, ter acesso a certos tipos de conhecimento, isso já é um prêmio. Porque através do conhecimento aplicado, eu tenho o quê? A sabedoria. E a sabedoria me faz prosperar, que me faz atingir o quê? A riqueza. Certo? Então vamos lá. Aí, o que acontece? O pensamento, ele é um potencial. O que é um pensamento? O pensamento é um potencial que você deseja, mas não significa que ele tem a energia o suficiente para manifestar o seu desejo. Então, o pensamento, ele vai dar a forma, ele vai usar a imaginação, certo? O motivo pela qual, às vezes, os seus pedidos, as suas orações, as suas preces não são atendidas é porque você não coloca um desejo bem intencionado com uma emoção elevada. Quando se fala em emoção, hoje, assim, a gente pode definir que o nosso desejo ele precisa ser emocentizado. O que seria um desejo emocentizado? Colocar uma emoção. Lá no livro do Dr. David Hawkins, ele fala lá sobre as escalas das emoções. Só que dentro das escalas das emoções, eu tenho percebido que nós humanos, nós ficamos ali em torno de, sei lá, umas 5, 6 emoções. Tipo, amor, alegria, raiva, medo. Então assim, nojo, algumas emoções nesse sentido, só para você ter ideia. Mas vamos restringir a duas emoções que é mais do que o suficiente para que a gente possa manifestar os sonhos. Então, assim, por exemplo, eu estava com a intenção específica, né, de passar para o iPhone 14 Pro Max, porque eu tenho esse que está gravando aí, é o 12 Pro Max e tal. E aí, eu tava aqui, que assim, eu vou te falar uma conclusão que eu tive, se fizer sentido para vocês, vocês entendem. E eu queria, quando eu fui escolher esse aparelho, o meu pedido era de 1 tera, só que não vinha. Quando eu fiz esse pedido, não veio. Eu falei assim, mas por que será que não tá vindo isso? Aí eu falei assim, aí passou 2 meses, 3 meses, eu falei, não tá vindo, por quê? Eu coloquei a emoção do amor, a alegria, a gratidão, e por que que não tá vindo? Aí me lembrei da capacidade, as parábolas do talento, onde o Senhor saiu para viajar. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. E aí o que que acontece? Ao retornar, aquele senhor foi perguntar para os 3 servos. E aí, aquele que tinha 5 talentos, foi lá, pegou os 5, saiu imediatamente, foi lá e multiplicou o quinto, os 5 talentos, ou seja, ele tinha 10. E aí o senhor foi lá e falou assim, olha, me dá aqui os 5 e fica com mais 5. O de 2 fez a mesma coisa, foi lá, pegou os 2 talentos e multiplicou. O de 3 talentos foi lá, o de 1 talento foi lá e enterrou. 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 E eu falo, o que você está falando de palavras de talento com capacidade de celular de 1 GB? Calma, calma, presta atenção. Aí, presta atenção que talvez vai virar chaves na sua vida. Porque assim, eu sei que se o todo for pegar o que lhe melhor aprovém, ele vai no melhor. Só que o todo tem a sua maior capacidade. Eu estou longe de ser o todo, mas eu sou um com o todo. Eu sou o oceano dentro de uma gota, mas eu não sou todo o oceano. Então, presta atenção no que eu estou dizendo. Aí, o que acontece? Eu fiz o passo a passo. Eu pensei, eu tinha minha intenção específica, eu coloquei emoção elevada, eu escrevi no papel, eu verbalizei, eu meditava sobre, eu visualizava eu pegando, por exemplo, o telefone aqui, falando, alô, papapá, papapá, o famoso ser, tipo, na visualização. Eu entreguei os pedidos no campo de infinitas possibilidades. Inclusive, quando eu fiz o pedido, eu queria o pedido do quê? Da cor, não era essa cor. Essa aqui é a púrpura. Acho que é púrpura, né? Deixa eu ver. Eu queria o dourado, o golden. Eu acho que o golden. Porque eu falei assim, mas eu quero algo semelhante a ouro. Mas eu não sou muito atrelado ao ouro. Eu sou muito mais da chama violeta. Eu sou muito mais do IM, do Saint Germain, do que a galera do Golden. Aí eu fui ver de onde que veio o Golden, né? Veio de uns vídeos que eu vi, talvez, da Maya Andrade,
ou da Elaine Orives, ou de alguém dessa galera que gosta de usar dos minerais para poder acessar aquela frequência. Mas eu sou, né? Eu sou o cara da transmutação. Eu sou o eu sou. Eu gosto da galera do eu sou. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Então não é à toa que I am Alisson Maia. Então, vai ouvindo. E não veio. Eu não consegui achar todas as lojas que eu procurava, porque eu sempre gosto de comprar bem, comprar com qualidade. Então, assim, eu tenho alguns clientes que trabalham com eletrônicos, então, para mim, eles fazem um preço diferenciado. Melhor até mesmo que Fast Shop. Tem que confessar aqui, tá, pessoal? E assim, quando você está no fluxo, você faz. E aí não veio o iPhone, eu pus lá, eu lembro que eu escrevi, o meu desejo, meu ego queria um iPhone 14 Pro Max 1TB Golden. Era esse o meu pedido. Só que veio outro. Não tem alguma coisa errada? Aí foi onde que eu vi que o todo, assim como os talentos, o todo é o seguinte. Aquele cara que pegou um talento e enterrou, ele é um servo inútil e infiel. Te deste um talento e você enterrou. Antes eu ter deixado ele com os cobradores ou com as pessoas aplicado esse dinheiro que eu receberia, pelo menos os juros. Aí o servo lá, o senhor, tomou aquele um talento e deu pro de 5 talentos. E por que não deu pro de 2 talentos? Vai conforme a capacidade. Então, se hoje eu tenho um iPhone aqui 256, qual era o próximo passo? Agindo exponencialmente. Não é 2, 4, 8, 32, 64, 128, 256, 512? Eu queria saltar a etapa, pelo menos partindo desse pressuposto. Eu acredito que eu poderia sim atingir o de 1 tera, poderia, mas agindo do ponto nesse viés de, como que eu posso dizer, de saltos quânticos, né? Eu poderia dar um salto quântico de 256 para 1 tera, mas eu percebi que para mim desceu a informação, isso não salta, não salta. Porque assim, igual por exemplo, tem jeito de eu fazer 10 mil inscritos nesse canal, ou seja, 100 mil inscritos neste canal agora, sendo que eu ainda não fiz os 10. É a mesma coisa quando eu falo para a pessoa, gente, você sabe fazer R$ 1? Sei. Você sabe fazer 10? Sei. Você sabe fazer 1.000? Sei. Você sabe fazer 10 mil? Opa, não. Então vamos fazer 10 mil antes de você fazer o 100? Quem você precisa ser para depois você fazer e aí você ter aquilo que você deseja? Então tem o que? A capacidade. A capacidade é a mesma coisa do termostato financeiro. Então talvez na sua conta bancária não entra o dinheiro que você gostaria de manifestar, a casa que você gostaria, porque você ainda não é aquela realidade. A sua caixa d'água ou ela está furada, ou ela está vazia, ou ela está tendo mais vazão. Com dinheiro é a mesma coisa. Então, assim, o que você pensa quando o assunto é dinheiro? Que falta? Que você não tem o suficiente? Que você não tem o bastante? Que você está vibrando na escassez? Será que não é essa a sua razão? Então, presta atenção no que tudo isso que eu disse, porque isso está fazendo você criar a sua realidade. Talvez você está criando a partir da emoção do medo. A grande virada de chave é essa, você tem que criar a partir do amor. Porque o todo sabe o que é melhor para você. O todo sabe que para mim o melhor era esse aqui. E eu estou ultra mega feliz por isso. Eu não vou ficar chateado. Eu não vou ficar chateado. E eu acho que você nem deveria ficar chateado. Foi a mesma coisa quando eu comprei o carro. O meu ego queria um branco, mas o todo me deu uma cor exclusiva. Eu fiquei 5 anos tentando manifestar o meu carro, mas aí o todo me deu uma cor exclusiva que não acha. O branco hoje é comum. E a minha é marrom. E é algo exclusivo. Porque veio do todo. O todo quem me presenteou. Então, presta bem atenção. Então, quando você quiser realizar os seus desejos, os seus pedidos, você tem que entender exatamente isso. Há um ingrediente certo para tudo você fazer. Colocar devidamente cada tipo de ingrediente, cada coisa para aquela criação começar a manifestar no resultado. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você perceber. Olha só. O caldo da criação. Presta atenção no que eu vou dizer. O caldo da criação existe como um estado de possibilidades. Comecei. Todos os componentes de todas as coisas que podemos imaginar, inclusive a própria vida dos sonhos,
existe como um estado de possibilidade. Esse telefone existia como um estado de possibilidade, certo? Embora os componentes existam, não houve a faísca necessária para iniciar-lhes o movimento. A ideia é semelhante à de fazer cristais de açúcar numa jarra com água e açúcar. Colocamos várias colheres de açúcar na água e observamos como ela se dissolve e desaparece. Embora não possamos mais ver o açúcar, sabemos que ele está escondido em algum lugar na água. O açúcar permanece no mesmo estado invisível até que alguma coisa aconteça e mude as condições da água. Chamamos isso de catalisador, algo que dá origem a uma nova oportunidade para o açúcar e a água reagirem. O catalisador pode ser algo simples, como colocar um fio de barbante dentro da água. A água saturada de açúcar se infiltra no cordão, depois ela se evapora, deixando apenas o açúcar. Na ausência de água, o açúcar se cristaliza como se fosse uma nova expressão de si mesmo. Os cristais brilhantes que obedecem às leis do ar e não às da água. A temperaturas e pressão diferentes representam diferentes leis que produzem os cristais. Então veja bem, quando criamos sentimentos sobre o que desejamos viver neste mundo, esses sentimentos são como um barbante na solução de água e o açúcar. Dentro das possibilidades de criação, colocamos uma imagem do sentimento, a energia o suficiente para permitir novas possibilidades. O segredo deste sistema, todavia, é a criação nos desenvolve precisamente pelo que foi mostrado na imagem. A imagem diz ao caldo da criação onde foi que colocamos a nossa atenção. A emoção que ligamos à nossa imagem atrai essa possibilidade. Quando não desejamos alguma coisa, uma emoção baseada no medo, o nosso medo de fato alimenta exatamente aquilo que desejamos. Essas leis nos ensinam a fortalecer nossas escolhas, concentrando em experiências positivas que almejamos, em vez de preparar para as coisas negativas que não desejamos. A criação simplesmente não oferece consequências do nosso sentimento, perpetuando ao que mostra em forma de imagem. Esse é o antigo segredo de um modo oração perdido e que foi esquecido por volta do século IV. Então, olha para você ver que interessante. Você tem que colocar sentimento, emoção no seu pedido. Porque a partir do momento que você coloca o sentimento e a emoção no seu desejo específico, algo sobrenatural acontece. E esse algo sobrenatural que acontece é a manifestação. É a manifestação. Que aí você coloca aquele pedido de uma maneira fluida, certo? Então, assim, você tem que entender a diferença. A diferença entre o sentimento, entre o pensamento e entre a emoção. Porque são coisas distintas. São coisas distintas. Não é a mesma coisa. Emoção, ela está sintonizada no seu desejo. O pensamento, ele é nada mais do que o sistema condutor que direciona uma emoção. E o sentimento é algo que nós podemos ter domínio próprio sobre ele para poder fazer com que aquele desejo nos alcance. Então, por exemplo, qual que é o meu pensamento? iPhone 14 Pro Max. Hoje, né? Hoje o que veio foi 512. O meu era outro. Se fosse do meu ego, era outro. Mas o todo sabe de tudo e ele me presenteou com esse aqui. Então, eu manifestei a partir desse. Como você manifesta? Claro, gente, eu trabalho, né? Eu não fez assim, dessa vez não foi ganhado como um relógio que eu fiz o cliente bater. Mas ele me passou a valor de custo. Então, assim, foi um preço fora do padrão, tá? Foi um preço fora do padrão de qualidades do mercado capitalista aí que tudo é. Então, assim, não deixa de ser uma manifestação excelente, um trabalho realizado. Por quê? Eu sabia o que eu queria, eu tinha uma emoção baseada no amor e não no medo, e tinha o que? Um sentimento. Eu soltei para o universo. Assim, eu peguei isso aqui, ó. Olha o que é o meu símbolo do soltar. Meu símbolo do soltar é esse caboquinho aqui, ó. É aqui, ó. Esse caboquinho que me ensina a soltar. Tá no fluir da vida. Tá no fluir da vida aqui, ó. Panda, o arquétipo do panda, desapego. O desapego, a diversão, a alegria. Então, assim, se você gostou desse vídeo, fez sentido para você essa manifestação onde você vai
saber o que quer, atrelar uma emoção de amor, de gratidão e alegria para sentir isso através da visualização, através da meditação, para que aquele desejo seja solto no campo de infinitas possibilidades para virar probabilidade e acontecer. As circunstâncias, os eventos, para sincronizar de uma forma que você fica surpreendido e naturalmente. Beleza? Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Me conta aí o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Ó, não esqueça de mandar esse vídeo para outras pessoas. Afinal, você vai me ajudar a bater a meta de 10 mil seguidores nesse vídeo, neste canal. Vai? Fechou? Valeu! Que agora, né? Agora melhorei a ferramenta para produzir vídeos melhores para vocês. Tudo que eu produzo é a partir desses aparelhos de telefone. Me ajuda aí, que eu vou te ajudar de cá, dando todos os segredos para você aprender a fazer todos os seus pedidos e não só fazer, realizá-los. Beleza? Fez sentido para você? Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!